Todos querem grandeza, mas poucos aceitam o preço dela. E esse preço não está em momentos de glória, mas no silêncio repetitivo da rotina. O desejo humano sonha com o extraordinário, mas o corpo e a mente rejeitam a repetição que o constrói. É nesse abismo entre sonho e disciplina que muitos se perdem, acreditando que o talento ou a inspiração serão suficientes para levá-los adiante. Mas não serão. A grandeza exige um pacto com o cotidiano, um pacto que raramente é visto ou celebrado. O engano mais comum é acreditar que a motivação basta. A paixão que acende um fogo rápido também é a chama que se apaga com a mesma velocidade. Sem estrutura, ela se torna frustração. Quantos não começam projetos com energia descomunal e semanas depois abandonam tudo no vazio? O problema não é falta de talento, mas de raiz. A motivação é como o vento. A disciplina é como o solo. Só o que tem raízes permanece. Nietzsche chamava isso de vontade de potência. Muitos interpretam mal, acreditando que se trata de glória, poder ou reconhecimento. Mas no fundo, essa vontade não é sobre aplausos, é sobre suportar o processo. É a coragem de atravessar o desconforto sem desistir. É sobre enfrentar o tédio, a dor, a resistência interna, e ainda assim permanecer. A potência verdadeira não está no brilho do resultado, mas na força silenciosa de quem suporta o caminho. A neurociência confirma essa verdade. Nosso cérebro é programado para fugir do desconforto e buscar o prazer imediato. A disciplina, portanto, não nasce naturalmente. Ela precisa ser treinada. É possível, sim, reprogramar a dopamina, não para desejar apenas a recompensa final, mas para encontrar sentido no processo. Quando conseguimos fazer isso, o que antes era visto como fardo passa a ser enxergado como alicerce. E aqui está a dor silenciosa de tantos. Pessoas com talento, inteligência e visão, mas que se sabotam repetidamente, não por preguiça, mas por medo. Medo inconsciente de se tornarem aquilo que podem ser, porque isso exige abrir mão da identidade que sempre tiveram. Se realizar significa matar o eu confortável que vive no potencial desperdiçado. E é por isso que muitos fogem. Não da disciplina em si, mas do confronto inevitável com o próprio caos. Disciplinar-se é confrontar o próprio caos. Essa frase não dita acompanha cada momento em que escolhemos abandonar o esforço. Porque no fundo, não estamos apenas evitando uma tarefa, estamos evitando olhar para o que ela exige de nós. A coragem de nos transformar em alguém maior, mesmo que isso custe a versão antiga de nós mesmos. A cultura atual alimenta a ilusão do agora. Somos ensinados a buscar resultados imediatos, a confundir intensidade com consistência, euforia com progresso. Mas a verdade é que nada grandioso nasce em um único impulso. A pressa, que parece sinal de paixão, muitas vezes destrói a construção de algo duradouro. Grandeza não se revela no instante em que se começa, mas na capacidade de permanecer quando o encanto inicial desaparece. É por isso que tantas pessoas vivem presas ao ciclo repetitivo da empolgação e do abandono. Primeiro, a chama da motivação acende. Tudo parece possível, e há uma energia quase febril no ar. Depois, vem a frustração, porque os resultados não surgem tão rápido quanto se esperava. Essa frustração leva ao abandono. O abandono traz culpa, e logo depois surge uma nova empolgação, alimentada pela fantasia de que, dessa vez, será diferente. Mas nada muda porque o padrão é sempre o mesmo: começar com força, parar no meio. Basta observar quantas pessoas iniciam 10 projetos, mas não concluem nenhum. Sempre à espera de um estado de flow perfeito, sempre acreditando que a inspiração precisa ser a guia. O problema não está em começar com entusiasmo, mas em depender dele como único combustível. O entusiasmo é faísca, mas o que mantém a chama acesa é a disciplina. E essa não é tão sedutora quanto a excitação inicial. Schopenhauer nos ajuda a compreender essa armadilha. Ele dizia: a vontade é cega. Quando não tem direção, quando não é guiada por estrutura, a vontade consome a si mesma. É exatamente o que acontece com quem confunde intensidade momentânea com grandeza. Gasta-se energia no impulso, mas sem disciplina, essa energia se volta contra a própria pessoa, deixando apenas cansaço, ressentimento e a sensação de incapacidade. A grandeza, ao contrário, é paciente. Ela não se manifesta no primeiro degrau, mas na coragem de subir todos os outros.
não se revela no instante em que o desejo aparece, mas no compromisso de sustentá-lo quando já não é agradável. Confundir intensidade com disciplina é o erro invisível que mantém tantos sonhadores presos ao mesmo ponto de partida. Porque a intensidade emociona, mas apenas a disciplina constrói. Muitos acreditam que resistem à disciplina por preguiça, falta de foco ou desorganização. Mas a verdade é mais profunda e, ao mesmo tempo, mais desconfortável. Resistimos porque tememos o que a disciplina exige de nós. Ser disciplinado significa abrir mão de uma identidade antiga, talvez a mais cômoda de todas. A identidade do potencial desperdiçado. Enquanto não realizamos, podemos viver na fantasia de que poderíamos ser extraordinários se quiséssemos. Essa ilusão nos protege do confronto com a realidade, mas nos mantém paralisados. A autossabotagem nasce justamente desse medo inconsciente. É mais fácil abandonar um projeto pela metade do que completá-lo e descobrir que o resultado não é tão perfeito quanto imaginávamos. O fracasso, quando apenas imaginado, pode ser evitado. Mas o fracasso real, vivido após o esforço, exige maturidade para ser aceito. Por isso, o ego prefere sabotar. É mais confortável culpar a falta de disciplina do que lidar com a frustração de não ser tão grandioso quanto se acreditava. Essa sabotagem, muitas vezes, se disfarça de perfeccionismo. O pensamento, se não for perfeito, nem começo, é um veneno lento. Ele nos convence de que estamos apenas esperando o momento ideal, quando na verdade estamos apenas fugindo. Fugindo da exposição, fugindo da vulnerabilidade, fugindo do risco de sermos julgados. Esse vício da procrastinação elegante mantém a sensação de potencial intacto, mas nos impede de crescer. Carl Jung oferece uma perspectiva poderosa aqui. A sombra do potencial é o medo de realizá-lo, porque realizar exige a morte do velho eu. O eu que sonha em silêncio, que coleciona planos, que guarda rascunhos nunca mostrados. Realizar significa expor, arriscar, perder o controle. E, principalmente, exige renunciar à narrativa confortável de que, um dia, poderíamos ter sido grandes. A resistência à disciplina, portanto, não é preguiça, é medo. Medo de se comprometer com a própria transformação. Medo de se tornar alguém que já não pode mais se esconder atrás de desculpas. A disciplina não nos confronta apenas com tarefas repetitivas. Ela nos confronta com a responsabilidade de sermos quem realmente podemos ser. E essa responsabilidade, para muitos, parece insuportável. A maior ilusão sobre disciplina é acreditar que ela depende de uma força de vontade infinita. Como se algumas pessoas simplesmente acordassem com determinação natural, enquanto outras estivessem condenadas à dispersão. Mas a verdade é que disciplina não nasce do esforço momentâneo, e sim da construção de hábitos que moldam o comportamento. Ela não é invocada de repente, é cultivada pouco a pouco, como quem treina um músculo invisível. A neurociência explica isso com clareza. Nosso cérebro funciona por repetição neural. Quanto mais vezes realizamos uma ação, mais fácil ela se torna. É como abrir trilhas em um campo. A cada passagem, o caminho se torna mais nítido, até que andar por ele se torna automático. É nesse ponto que a disciplina deixa de ser um peso e se transforma em fluxo natural. O segredo não está em buscar grandes explosões de esforço, mas em repetir pequenas escolhas até que elas deixem de ser negociáveis. É por isso que disciplina começa em microdecisões. Não é sobre correr 10 quilômetros no primeiro dia, mas sobre calçar o tênis e correr 3 minutos. Não é sobre escrever um livro de 500 páginas, mas sobre escrever um parágrafo por dia. Quando criamos consistência mínima, abrimos espaço para que a disciplina cresça, sem depender da força de vontade. Porque a força de vontade, sozinha, se esgota. Já o hábito se renova por si mesmo. O estoicismo já compreendia essa verdade há séculos. Agir mesmo sem vontade é o que fortalece a vontade. Não se trata de negar emoções, mas de reconhecer que elas são instáveis demais para serem guias permanentes. O estoico sabe que a liberdade nasce no ato de escolher fazer, mesmo quando a mente resiste. A disciplina, assim, deixa de ser punição e se torna uma forma de treinamento para a própria alma. Grandes obras não foram erguidas por pessoas que se sentiram inspiradas todos os dias, mas por aqueles que permaneceram mesmo quando não havia inspiração. A disciplina não é um dom raro, mas uma prática possível.
Ela se forma no invisível das repetições diárias, na paciência de suportar a monotonia, na coragem de não desistir quando nada parece acontecer. É assim que o extraordinário é construído, tijolo por tijolo, hábito por hábito, até que o impossível se torne inevitável. Vivemos em uma cultura que glorifica a inspiração, como se apenas ela fosse capaz de mover o ser humano. É bonito pensar que a criatividade surge em momentos mágicos, que o gênio aparece de repente com uma ideia brilhante, que a vida se transforma num instante de clareza absoluta. Mas essa visão é enganosa. A inspiração, quando colocada no centro, se torna uma armadilha. Ela seduz com intensidade, mas trai com a ausência. Porque a verdade é que a inspiração não é constante. E quem depende dela está sempre à beira do abandono. A romantização da liberdade criativa e da intuição espontânea frequentemente se transforma em desculpa para evitar a estrutura que sustenta a verdadeira obra. Quantos não dizem, eu funciono melhor quando estou inspirado, e com isso justificam meses ou anos de inação? O mito do gênio espontâneo é poderoso, mas falso. Beethoven não esperava pela inspiração. Ele escrevia todos os dias. Da Vinci não era apenas um visionário. Ele repetia estudos incansáveis, até a exaustão. Miyazaki, mestre da animação, é conhecido não apenas pelo talento, mas pela disciplina obsessiva. Nenhum deles confiou apenas no lampejo. Confiaram na repetição. A ciência também mostra por que caímos nessa armadilha. Nosso cérebro é programado para buscar recompensas rápidas. A inspiração dá essa sensação imediata de entusiasmo, de promessa, de conquista antecipada. Mas, assim que o trabalho começa a exigir esforço sem retorno rápido, a mente rejeita a continuidade. É nesse ponto que tantos desistem, acreditando que perderam o momento certo, quando na verdade era o momento de persistir. Por isso, confiar apenas na inspiração é permitir que o cérebro dite as regras pelo prazer imediato. A disciplina, ao contrário, é o que treina o cérebro a sustentar esforço mesmo sem recompensa visível. E, paradoxalmente, é justamente nesse esforço silencioso que a inspiração costuma voltar, não como visitante caprichosa, mas como consequência da constância. O segredo, então, está em associar disciplina a um valor maior, o para quê, que sustenta o como. Quando a repetição é sustentada por um propósito profundo, ela deixa de ser árida. O esforço ganha sentido porque não está a serviço de resultados imediatos, mas de algo que transcende o instante. É nesse vínculo entre propósito e rotina que o progresso acontece. Não no calor passageiro da inspiração, mas no compromisso duradouro da disciplina. Grandeza e disciplina não são inimigas, mas muitos acreditam que, ao se disciplinarem, perderão a liberdade, a espontaneidade, a essência criativa. É por isso que tantas pessoas associam disciplina a frieza, rigidez e punição. Essa é a visão distorcida que as mantém afastadas daquilo que realmente poderia sustentá-las. A disciplina verdadeira não é uma prisão. Ela é um pacto com o futuro, uma escolha de acreditar em si mesmo o suficiente para permanecer, mesmo nos dias em que não há aplausos, nem energia, nem vontade. A chave dessa virada está em redefinir o que chamamos de rotina. Em vez de obrigação, rotina pode ser cuidado. Em vez de algo que sufoca, pode ser algo que protege. Criar um modelo interno em que cada repetição não é castigo, mas prova de comprometimento com quem você deseja ser. Quando você entende isso, cada pequeno ato disciplinado deixa de ser peso e se torna gesto de confiança em si mesmo. Uma estratégia poderosa é ritualizar o esforço, transformar a disciplina em prática simbólica, quase sagrada. O escritor que acende uma vela antes de começar a escrever, o atleta que repete um gesto antes do treino, o estudante que prepara o espaço de estudo como quem prepara um templo. Esses rituais criam significado, conectam a disciplina com presença e fazem da repetição algo que carrega a alma, não apenas obrigação. Alan Watts lembrava que a liberdade não é a ausência de forma. A verdadeira liberdade é dançar dentro de uma estrutura escolhida. Quando você entende isso, a disciplina deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. Porque ela não retira sua humanidade, ela a direciona. Ela não mata o seu caos, ela o transforma em força. A virada interna acontece quando você percebe que não precisa escolher entre grandeza e disciplina.
elas são a mesma coisa. A grandeza não floresce apesar da disciplina, mas por causa dela. E a disciplina, quando compreendida como ato de cuidado, não esmaga o coração, mas o fortalece. Nesse ponto você já não age por obrigação. Você age porque encontrou sentido. Você não se força a continuar. Você escolhe continuar. E essa escolha é a verdadeira liberdade. Albert Camus dizia: criar é viver duas vezes. E de fato, viver plenamente exige disciplina para sustentar aquilo que desejamos expressar. Sem disciplina, os sonhos permanecem apenas ideias. Com disciplina, eles se tornam carne, corpo, presença no mundo. É nesse compromisso silencioso com a repetição que a vida ganha espessura e significado. A disciplina verdadeira não é fria, nem cruel. Ela é amorosa. Ela sussurra: eu acredito em mim o suficiente para continuar construindo, mesmo quando ninguém está olhando. Ela não nasce do castigo, mas do cuidado. Não é o chicote do dever, mas a mão firme que conduz em direção ao futuro. Esse é o segredo que tantos esquecem. Disciplina não é prisão, é confiança. A grandeza não nasce do talento, mas da consistência corajosa de quem age mesmo nos dias em que não sente vontade. O talento pode abrir portas, mas apenas a disciplina mantém os pés firmes para atravessá-las. E é nesse atravessar, passo após passo, que a vida deixa de ser promessa e se torna realização. Fugir da disciplina é, muitas vezes, fugir da própria transformação. Porque a disciplina é a travessia que nos obriga a deixar para trás a versão frágil, dispersa e hesitante de nós mesmos. É ela que nos confronta com o desconforto, mas também que nos revela a força que jamais conheceríamos sem o esforço. Fugir dela é, em última instância, recusar-se a ser aquilo que secretamente sonhamos ser. Por isso, escolha a sua estrutura como quem escolhe uma ponte. Não como fardo, mas como caminho. É ela que vai te levar ao outro lado, para a vida que você nasceu para viver. E quando você atravessar, não será mais o mesmo. Será maior. Será inteiro. Será, enfim, o que sempre pressentiu que poderia ser.